Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ribamar Júnior, coordenador do Laboratório de Leitura e Produção Textual. Estamos na segunda live do projeto Enem Solidário Redação. Contamos mais uma vez com a presença do professor Valdo Peixoto, que vai nos acompanhar nas orientações para escrever uma redação sobre esse tema. E temos na interpretação em língua de sinais a Lani Lima, Francilane Lima, e o Márcio Arthur. Bem, Valdo, boa noite. Quero saber se cada um de vocês. Vamos começar, então. O tema de hoje é preservação da saúde mental no mundo globalizado. Então, esse tema, quais são os conhecimentos prévios que o candidato, a candidata precisa para poder fazer uma redação com esse tema? Olá, pessoal, boa noite. De antemão, eu quero só dar um recadinho que, a gente está simultaneamente online em duas plataformas, aí eu olho para cá, que é Instagram, eu olho para cá, que é YouTube, tá bom? E o acompanhamento do material que eu preparei também para apresentar para vocês, tá aqui, né, no notebook, aí eu olho para os dois lados, tá bom? O segundo tema, né, na data de hoje, é preservação da saúde mental no mundo globalizado. A gente vai seguir a mesma estratégia da última live, que foi bem interessante, para a gente entender, basicamente, né, como é que se dá esse processo de produção de um texto dissertativo argumentativo do Enem para matemática como essa, tá? E também, de antemão, novamente, eu queria dizer para vocês acompanharem, pessoal, o site do laboratório. Por exemplo, ontem já foi lançado um novo vídeo, né, do Enem Solidário, um vídeo que fala sobre, né, como construir a argumentação a partir dos textos motivadores. Esse é o quarto vídeo, eu já participei de dois, a Denise participou de um, e ontem nós tivemos a professora do Rio Grande do Norte. Então, eu recomendo muito, muito a vocês mesmos que vocês entrem, né, no site e vejam lá esses vídeos, inclusive material, se eu não me engano, o professor pode confirmar com a gente já tem 2 materiais, né, disponíveis para vocês fazerem downloads, e assim, tudo gratuito, tá? Atualizado com professores de todo o Brasil mesmo, ajudando aí nesse projeto bonito, lindo, tá certo? Para ajudar vocês a construir um texto competente. Então, preservação da saúde mental no mundo globalizado. Toda vez que a gente vai construir uma redação, e o professor Ribamar pergunta para mim sobre esses conhecimentos prévios, a gente só pode falar de conhecimentos prévios se a gente conhece o tema, né? Então, tal qual eu falei semana passada, a gente precisa entender as palavras-chave desse tema, tá? As palavras-chave, tá bom? Então, a gente fala de preservação da saúde mental no mundo globalizado, tá certo? Então, a primeira coisa que o aluno precisa saber é esse entendimento desse conceito do que é preservar, do que é preservação, tá? Então, é mais um conhecimento dicionarístico, né? Um conhecimento lexical, tá bom? É o entendimento desse conceito do que é preservar e do que é preservação, tá bom? Eu volto a falar para vocês, eu também disse na última, sobre essa confusão semântica de conceitos que as pessoas fazem em relação a essas palavrinhas, né? Falaram, por exemplo, de algoritmos, confundiram com fake news, né? A gente está falando de publicidade infantil, né? Publicidade infantil, lá em 2014, muita gente confundiu. A gente fala de inclusão, de educação, né? De desafios para a educação de surdos, muita gente confundiu com deficientes auditivos, né? Tem essa confusão semântica, né? Do léxico, da palavra. Então, prestem atenção, tá? Preservação, tá bom? Preservação da saúde mental, ok? Obviamente, também um conhecimento prévio que a gente precisa saber do que é saúde mental, tá? Essa questão da saúde mental. Então, vai entrar aí no campo da saúde, né? Eu sei o que é saúde mental, a que ela se refere, então é um conhecimento prévio que o aluno precisa saber. Os textos motivadores, eles servem muito para isso, tá bom? Eles servem muito para isso, para o aluno tentar clarear um pouco essas ideias. Por isso que é muito importante ele ler, tá bom? Outro conhecimento que ele precisa saber, né, é sobre a questão das doenças mentais, né? Doenças mentais. Porque se a gente está falando de saúde mental e preservação dela, é justamente para que não fique doente, né? Então, essa questão da doença mental, essas possíveis causas, a gente tem esse entendimento do que é saúde mental e doenças mentais, então o aluno precisa também entender isso.
tá? Porque para essa live, professor Ribamar, o que eu estou fazendo, né? Eu estou trabalhando também, antes de apresentar essa live, com alguns alunos meus, então eu jogo esses temas para eles, já para discutir, eles participam também. E o que foi que eu percebi, professor Ribamar? E que pode cair no lugar comum na produção textual? Quase todo mundo falou de depressão. Você está entendendo? Como se fosse a única doença, né, mental, o único ponto em que a gente pode preservar a saúde mental atualmente, né? Porque dizem que é o mal do século, né? Mas, assim, as doenças mentais, elas vão além da depressão, né? Claro, eu acho que se a gente está falando de um mundo globalizado, o aluno, o candidato, ele precisa entender o que é globalização, né? Quais são as nuances, as especificidades da globalização. E o que essa globalização, como ela se relaciona com a modernidade, né? Essa questão da modernidade e globalização. Então, eu acho que esses conhecimentos prévios são importantíssimos, né? O entendimento do conceito de preservação, do ato de preservar, tá? Entender a questão da saúde mental, tá? Sanidade. Entender as definições e as variações, né? Os tipos de doenças mentais, as possíveis causas, é bem interessante, tá bom? E fazer essa associação com a globalização. E para isso a gente tem que entender o que é globalizado, o que é globalização, o que é modernidade, ou o que é pós-modernidade até. Tá bom? Bem, então, seguindo, né, e considerando que precisamos, né, ter o conhecimento sobre preservação, saúde mental, doenças mentais e globalização, eu pergunto então a você quais são as áreas do conhecimento que o tema preservação da saúde mental no mundo globalizado tem relação. Áreas do conhecimento, né? Também retomando o que falamos semana passada, né? Apresentando aquelas competências. É muito importante você, aluno, tá bom? Muito importante mesmo. A tua redação, no momento que tu escreves, né, pode apresentar tese, né, o teu ponto de vista, a tua marca de autoria, a tua intervenção, a tua introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo bonitinho, como deve ser, mas se tu não fizeres uma relação, né, dessa tua argumentação e ela não estiver bem embasada com as diversas, isso é do manual, tá? O manual do avaliador de si, que vocês também têm acesso, né? Essa relação com as diversas áreas do conhecimento, o teu texto ele não vai ganhar uma boa nota ali na 2 e na 3, né? Competência da temática da tipologia e competência da organização da argumentação. Porque o texto do Enem, ele pede, né, que esse embasamento do aluno, esse argumento, essa argumentação, essa construção, ela precisa estar relacionada às diversas áreas do conhecimento, tá bom? Então, se a gente está falando, professor Ribamar, de preservação da saúde mental no mundo globalizado, tem que trazer a área da saúde, né? Tem que trazer a área da saúde. Professor, necessariamente a área da saúde no geral ou no específico? Você pode fazer uma coisa mais específica também, né? Se souber falar um pouco de psicologia, né? Psicologia. Eu acho importantíssimo falar também dessa relação, dessa saúde mental com a sociologia. Então, a sociologia também é importante, tá certo? Eu acho que entender também, né, para uma argumentação que vai trabalhar, vamos dizer assim, a questão das relações humanas, né? Porque uma argumentação consistente, ela também pode trazer a questão de como o outro pode, né, prejudicar a nossa saúde. Então, essa questão da ética das relações também, eu acho que é uma área do conhecimento muito importante, que ela pode aparecer, tá bom? Se a gente tem, por exemplo, de pós-modernidade, aí todo mundo vai falar um pouco de Bauman, né? Os estudos líquidos, da modernidade líquida. Então, eu estudo a pós-modernidade, né? Que a gente pode trazer também. Eu acho interessante, já que a gente está falando de mundo globalizado, a globalização se dá e se deu basicamente nessa modernidade, ou pós-modernidade, tá certo? É interessante também atrelar, acho que, esse conceito de mídia, de internet, de produtos culturais, né? De como isso favorece ou não, né? Para a questão da saúde mental. Se tivermos embasamento na literatura, no cinema, na música, acho que também são áreas do conhecimento que dá para reforçar essa argumentação. Né? Na literatura, por exemplo, um candidato que traz, por exemplo, Hamlet de Shakespeare, faz essa associação, ele vai conseguir, né? Porque ali trata da loucura.
E se a gente fala de uma literatura mais sociológica, filosófica, a gente tem o ensaio sobre a loucura do Foucault, né? O Foucault vai falar sobre isso. No cinema, diversos filmes que tratam sobre doenças mentais, sobre loucura, sobre depressão, sobre bipolaridade, né? Bipolaridade. E a música também, né? A música também, ela retrata isso. A música, ela não fala por nós, ela não fala por nós especificamente, mas ela pode ajudar a falar, né, junto com a gente, né? Então, acho que esses conceitos das áreas do conhecimento são importantes para um texto que vai falar sobre saúde mental. É importante pontuar que o candidato, né, que vai ter todas essas informações, todas essas áreas do conhecimento, que ele não faça citação aleatória só para deixar o texto bonito, né? Muitas vezes a gente acaba encontrando no texto, né, dos nossos alunos e dos candidatos uma citação que ele viu em algum lugar e achou bonito, mas muitas vezes ela não ajuda no processo da argumentação, né? Então acho que é importante fazer essa observação. Ok. Professor, só ratificando a sua fala, que é muito verdadeira, né? A gente vê como profissional que trabalha na área já há algum tempo, e também na sala de aula mesmo regular, né? No ensino médio, até do fundamental. Quando o aluno ele quer deixar, ele acha, na verdade, que está deixando o texto dele bem bonito, bem consistente, e ele enche de citação. Aí tem uma situação engraçada que, em determinado ano, eu trabalhei com determinada turma, e eu falei nisso, da importância da citação, né? Da citação, da apresentação de dados estatísticos, de argumentos que reforcem o nosso texto. E eu lembro que teve um texto de um aluno que ele trouxe 7 citações, né? 7 citações do texto dele. Ele só faltou ele trazer a Bíblia, de acordo com a Bíblia, né? Só faltou trazer a Bíblia. Eu falei assim, porque tem cheio de citação aqui, e a maioria delas não tinha relação nenhuma. Então, isso que o senhor falou é importante. A competência 3, anota na tua agenda e no teu coração. Ela diz selecionar, né? Relacionar. Então, tu seleciona, e essa tua seleção, eu escolhi 4. Será que os 4 cabem? Tu vai ter que selecionar e relacionar, né, com a tua argumentação. Ela tem que ser consistente. Não adianta tu trazer 10 citações, 10 argumentos, e esses argumentos não terem nenhuma relação com a temática e nem com a tua tese, com a tua problemática, tá bom? Então, isso é importante mesmo. Então, passando agora para a segunda etapa, né, da nossa live, vamos começar, então, a dar orientações ou opções de como o aluno pode organizar a sua redação. Então, quais seriam as teses possíveis para esta temática? Vamos lá. Essa, de fato, e aí eu sempre vou voltar na outra live, né? Eu disse para a galera, para o pessoal que assistiu a gente, pessoal, prestem atenção na folha de rascunho, né? A folha de rascunho é essencial para a montagem do esquema do teu texto. E é ali que tu vai botar as 10 teses e vai selecionar as mais importantes. Né? Hoje eu, professor, também conversamos. Eu pensei, meu Deus do céu. Quando foi lançado o desafio, e hoje eu muita coisa para falar aqui. Você tá entendendo? Muita coisa para falar aqui nas teses, né? Então, mas vamos aqui por um caminho que talvez os alunos não pensem, né? O pessoal que está assistindo agora, a gente não pensa. Então, eu trouxe 2 teses diferentes aqui para ver se cabe, se encaixa, para vocês entenderem como é que se faz isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente está falando de preservação da saúde mental no mundo globalizado. Muito disso acontece, né? Muito desses problemas de saúde mental, né, que acomete as pessoas aí, é porque muitas delas, elas se preocupam muito, né, por uma busca incessante de autoafirmação, tá? E eu estou falando isso basicamente nos meios sociais, tá? Mas também na internet, tá? Muitas pessoas buscam uma autoafirmação na internet e quando não alcançam, isso pode prejudicar. E isso prejudica, tá certo? Então, a tese aqui que eu trouxe para vocês, a primeira. Depois o professor Ribamar ele vai disponibilizar esse material, tá? Para vocês verem bem organizadinho. Eu estou colocando no chat. Bacana. Que é uma busca incessante por uma autoafirmação e valorização do eu, tá? Muita gente tenta buscar uma autoafirmação, é um estereótipo, um rótulo, que não lhe pertence,
né, para ser aceito em determinadas comunidades, em determinados grupos sociais, tá? E buscando, inclusive, essa valorização do eu. Não é nem a autovalorização, que seria até importante, né, mas a valorização do outro em relação a mim. E isso pode prejudicar a nossa cabecinha, viu? Quem busca, por exemplo, essa autoafirmação do outro em relação a mim, essa aceitação do eu, né, pode ter problemas sérios, tá certo? Pode ter problemas sérios e a gente vê diariamente casos que acontecem aí de pessoas que entram em depressão, né, que ficam mal mesmo porque acham que não são aceitos pela sociedade, né, sobretudo, né, nesses meios sociais aí e midiáticos, tá? Então, a tese essa tese é uma afirmação que a gente tem e a gente precisa confirmá-la, né, na nossa argumentação, a gente tem que sustentá-la e confirmá-la, né? Eu acho, né, eu vou confirmar isso depois, que há uma busca incessante por uma autoafirmação e uma valorização do eu, tá? E a segunda tese, tá? Aqui a gente sempre trabalha com duas teses. Se fosse uma redação que fosse construir duas teses para depois a gente fosse destrinchá-la, tá? Dissertar sobre ela. A outra tese é que as plataformas virtuais, e elas já dialogam com a primeira tese, tá bom? Elas já dialogam com a primeira tese. As plataformas virtuais, elas põem em risco, né? E a gente vai falar aqui de integridade física. Isso é bacana, porque o tema da redação da UEMA há 2 anos falou sobre isso, né? Os perigos das redes sociais, né? Para a pessoa, para o indivíduo, né? E muita gente falou da violência física. A gente pode falar dessa violência física, dessa integridade física, mas também ela põe em risco a questão psicológica, tá? A saúde mental das pessoas. Essas plataformas virtuais, quando não bem utilizadas, quando não bem manuseadas, quando as pessoas elas não apreciam, não utilizam de maneira responsável, por exemplo, de maneira que não vá pôr em risco nem o outro, nem a mim mesmo, tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado no uso, né, das redes sociais, por exemplo, para a pessoa não se prejudicar. Então, é outra tese que eu trago para vocês, né, que essas plataformas virtuais, elas podem, né, elas põem em risco essa saúde mental das pessoas. Ou seja, recapitulando, uma tese vai falar sobre essa questão, né, da valorização do eu, e a outra tese vai falar uma busca, né, dessa valorização do eu, e a segunda tese é a questão, né, das plataformas virtuais, das redes sociais, da tecnologia que ultimamente não tem sido bem manuseada pelas pessoas. Ok. Então, sendo assim, qual seria, então, os argumentos que podemos, né, utilizar para fundamentar a tese sobre a busca incessante do eu? Acho que falhou. Valdo? A internet dele, acho que deu probleminha. Acontece, pessoal, com transmissão ao vivo, infelizmente, às vezes tem problema de transmissão, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se o professor retoma. Eu estou vendo que também aqui no Instagram está com probleminha na conexão. Ele saiu aqui do Instagram. Ver se ele... acredito que o professor Valdo teve um probleminha com a sua internet, exatamente. Então, vamos aguardar um pouquinho que ele volta logo, logo. Então, enquanto isso, eu vou recapitulando o que o professor Valdo falou até o momento sobre o tema a preservação da saúde mental no mundo globalizado. Então, esse tema, para eu poder desenvolver a redação do Enem, eu preciso ter conhecimento prévios, né, sobre o que significa preservar, preservação. Acredito que ele está voltando, só um minutinho, gente. Voltou. Lânia, eu vou tirar rapidinho, só para fazer a troca, para ele ficar do meu lado, tá bom? Bem, pessoal que está nos acompanhando no YouTube, que está nos acompanhando no Instagram. Aceita minha solicitação no Instagram, mestre. Calma. É porque não... Só um minuto. Eu te mandei lá.
quem está nos acompanhando aqui no YouTube. Desculpa, são falhas técnicas que são naturais nesse processo. Voltamos. Oi, cara de peixe boi. Estão me ouvindo? Sim, Valdo. YouTube, Instagram. Nós iríamos começar o processo da argumentação para cada tese. Tá. Só para... Acho que eu ia falar, né, dessa questão da tese, construção da tese. Pessoal, toda vez que vocês forem dissertar, né, nesse gênero específico do Enem, que é uma dissertação, argumentação que exige uma intervenção, é um gênero novo aí, a gente sempre discute isso, pense bem o seguinte: apresente a problemática de vocês, tá? Essa problemática pode vir da forma que vocês quiserem, né? Desde que seja consistente. Mas não esqueçam nunca, né? E esse processo que o professor Ribamar está pedindo agora aqui é justamente o que tem que se fazer, tá bom? A forma correta, né, de se falar sobre a tua tese, né? De trazer o entendimento dessa tese. Né, que a gente chama de argumentação das ideias, tá? O reforço das ideias. Todo mundo tá me vendo, porque no Instagram aqui no Instagram tá fazendo atualização. Agora aqui no YouTube tá tudo ok, Valdo. Então eu vou pro YouTube aqui. Então vamos lá. O argumento número 1, tá? Se a gente está falando lá na primeira tese, que é uma busca incessante por uma autoafirmação e valorização do eu, um argumento que eu traria, né, que serviria de forma muito consistente para vocês, é que as perturbações emocionais são consequências da nova era que a humanidade presencia, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? A primeira tese há uma busca incessante por uma autoafirmação e valorização do eu. Por que isso acontece? Porque isso acontece por conta da nova era, né, que essa humanidade presencia. Essa nova era, ela exige, né, muito das pessoas. E essa exigência das pessoas acaba causando perturbações emocionais, tá bom? Então, essas perturbações emocionais causadas pela nova era, por essa pós-modernidade, pode gerar conflitos internos, tá certo? Num dos textos dos alunos, acho que é muito interessante que ela chamou de guerras, né, de guerras internas, tá bom? Então, que é preciso tomar cuidado, é preciso identificar, é preciso sanar, né? É preciso sanar para que nenhum problema aconteça, tá? Então, um argumento: as perturbações emocionais são consequências da nova era que a humanidade presencia, tá? Para a primeira tese. Na segunda argumentação dessa primeira tese, eu reforçaria o texto falando que os crescentes casos de depressão, por exemplo, juntamente com as altas taxas de suicídio, elas ratificam essas perturbações emocionais, né? Elas ratificam essa realidade desse surgimento dessa nova era da pós-modernidade, dessa exigência do corpo perfeito, por exemplo, do comportamento ideal, tá certo? Então, as pessoas que não se encaixam nesses estereótipos acabam, né, contraindo alguns problemas emocionais, né? E só para deixar bem claro aqui, eu estou falando de depressão por causa de números, né, da doença. Mas eu poderia falar também de transtorno de ansiedade, mestre Ribamar. Você está entendendo? Eu poderia falar de bipolaridade, tá bom? Eu poderia falar de déficit de atenção ou hiperatividade, tá certo? Que é uma coisa que, inclusive, eu sou muito hiperativo e as redes sociais, às vezes, elas fomentam essa minha hiperatividade. É incrível, né? Eu fico muito hiperativo quando eu estou online, né? Em alguns casos mais graves, pode causar esquizofrenia, que também são doenças mentais, pessoal. Tá certo? Transtornos obsessivos compulsivos, tá certo? Então, estresses pós-traumáticos, por exemplo. Não sei se causaria demência, né? É algo que a gente deveria rever, por exemplo, mas também é uma doença, tá certo? Então, só concluindo esse pensamento desse segundo argumento da primeira tese, esses crescentes casos, né, de depressão e taxa de suicídio, eu poderia trocar isso, depressão, taxa de suicídio, por várias doenças, por exemplo, são consequências, né, desse querido autoafirmação, da valorização do eu, tá, causado por perturbações emocionais. Então, seriam dois argumentos que eu traria para reforçar a primeira tese. Qual é a primeira tese? Que existe uma busca incessante por autoafirmação e valorização do eu, certo? Existe
E esse cenário desafiador, ele é fruto de mudanças sociais, tá? Em posições midiáticas também, já que, que eu falei para vocês das plataformas virtuais, tá bom? Para a segunda tese, respondendo também essa pergunta, eu traria aqui que, já que a gente falou de plataformas virtuais, eu traria que a mídia ela ocupa um papel tocante quanto à imposição de padrões de vida, padrões estéticos, controle ideológico, esse controle ideológico deixa as pessoas também malucas, tá certo? E a gente vê muito isso, por exemplo, nesse cenário político aí, né? Esse cenário político. A mídia, quando ela controla, por exemplo, as ideologias presentes, né? E tenta reafirmar isso, fazendo com que você, né? Faça determinadas ações ou tome determinados posicionamentos, né? Determinadas ações, determinados posicionamentos podem trazer problemas para você, né? E a gente vem acompanhando isso aí já há alguns anos, né? Veio com mais afinco agora em 2018, com grandes problemáticas mesmo. Recentemente também, então, é um lapso na loucura, tá? Esse controle ideológico, é um lapso na loucura, tá? Mas não só isso, né? Mas a questão da imposição estética também. Eu vejo muitas meninas aí com problemas emocionais, problemas de saúde mesmo, né? Do psicológico, de parte mesmo do corpo. Meninas e meninos, tá? Não só meninas, meninas e meninos, tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, é uma argumentação que eu acho que esses padrões, né, dessa era virtual, desse controle ideológico, estético da nossa vida, também podem causar transtorno. E eu ratificaria essa informação com isso, tá? O argumento 4, mestre Ribamar, eu traria a questão agora que já, né, a gente está falando aqui de segunda argumentação da segunda tese, mas já chegando na conclusão, bora resolver esse problema, né? Eu traria o quê? Que o Estado ele não está segurando essa boa gestão desses interesses coletivos, né? E essa manutenção do bem-estar. Por quê? Porque manutenção de interesses coletivos e manutenção do bem-estar, né, todo mundo sabe aqui, é dever do Estado, né? É dever do Estado, tá? Isso Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, ele já fala, tá? E o Estado, ele é gestor dos interesses coletivos e ele deve assegurar o bem-estar, tá? Se isso não acontece, a gente vai ter problemas, tá certo? A gente vai ter problemas. Isso está lá naquela teoria contratualista, tá? Na teoria contratualista do Rousseau. Ele fala que o Estado ele deve gerir, né, esses interesses coletivos, esse bem-estar. Né? E quando a gente fala em bem-estar, professor, por que o senhor está falando de bem-estar e interesse coletivo? Porque até a pobreza, mestre José Ribamar Lopes Batista Júnior, causa problemas mentais. Tá? Eu vejo muita gente, por exemplo, ficando maluca mesmo, porque às vezes não tem o que dar, não tem como pagar suas contas, fica maluca mesmo. A gente se suicida com tantas dívidas, né? Então, o desemprego, a pobreza, a violência, né? Tem a ver com igualdade social, e igualdade social também está ligada ao Estado. A gente tem que rever isso aí também, né? E a gente falou agora, a gente vive, né? A questão da pandemia, né? A pandemia, muita gente em casa. Está no auge também falar agora de saúde mental, né? Na pandemia. Então, é outro assunto que precisa ser retomado, né? Na pandemia, os alunos, eles, inclusive, podem falar disso. Eu acho que essa pandemia desse ano vai dar manga para muita argumentação, seja lá qual for o tema, né? Vai dar manga para muita argumentação. E é isso, esses são os meus 4 argumentos para ratificar as minhas 2 teses. Muito bem, Valdo. Então, se apresenta aí, né, 2 teses, a busca incessante do eu, né, e a questão das plataformas virtuais, e para cada tese, você apresenta aí 2 argumentos. 2 argumentos. Para quem está nos acompanhando no YouTube, eu coloquei tanto as teses quanto os argumentos nos comentários. Depois da live, eles vão estar disponíveis também na descrição do vídeo. Então, passado a tese, que é a apresentação, a introdução, digamos assim, os argumentos são o desenvolvimento do seu texto, vem o arremate, o processo de encerrar o seu texto. E o Enem pede para que o aluno apresente uma proposta de intervenção que seja execuível, né, que seja executável, digamos assim. Então, diante desse tema, preservação da saúde mental no mundo globalizado, que proposta o candidato pode escrever, né, na sua redação? Lembrando, pessoal,
que as lives do Enem Solidário Redação têm como objetivo sugerir uma proposta, né, um plano, né, de texto, digamos assim. É uma proposta, não significa dizer que você precisa ficar limitado na nossa sugestão, mas é um caminho que, se porventura for esse tema, pode te direcionar melhor. Como diz o Luiz Davi, comentou aqui no Instagram, precisa fazer o projeto do texto. E é isso que a gente está propondo com essas lives. É muito bom você falar isso, porque, assim, aqui a gente não está como detentor da verdade, né? E muito aluno, muita gente aí tem ideias legais, é legal isso, né? Quando eu dou aula de redação, professor Ribamar, nos cursinhos, por exemplo, os alunos eles podem comprovar isso. A gente faz uma redação na sala, no quadro, o quadro é gigante, né, gente? Essa aqui vai ser a introdução, no meio do momento, bora construir juntos. Aí eu digo, o que eu porei aqui? A pessoa bota Rousseau, bota Foucault, bota Bauman, e aí a gente constrói junto, entende? Então é legal, eu deixo os alunos contribuindo com isso, né? Então aqui é só uma forma para vocês entenderem como é que funciona a construção desse mecanismo, né? Dessa colocação dos termos, das argumentações, tá certo? Porque a redação, na verdade, a redação não é nem só isso, né? Tem os elementos estruturantes, tem a questão dos conectivos, tem a escrita mesmo, então só se aprende a escrever escrevendo, pessoal. E não esqueçam, tem que ler, tá? Então, eu trouxe aqui apenas uma, professor, eu trouxe aqui apenas uma proposta de intervenção, eu acho que ela resolve as duas teses, as 4 argumentações, tá? Eu trouxe aqui instituições sociais, né, as instituições e indivíduos como agentes, tá bom? Eu trago as instituições e indivíduos como agentes. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou tentar destrinchar cada um dos 4 elementos, mais o detalhamento. E dessa vez eu mudei o De novo, deu um probleminha na conexão do nosso convidado de hoje, o professor Valdo Peixoto. Vamos aguardar. Pedimos desculpa. mestre. Espera aí só um minutinho, porque no YouTube travou. Vamos lá, pode começar. Tá pode funcionando? Recomeçar. Sim, pode recomeçar, por gentileza. Instagram, YouTube, beleza. Márcio Arthur, caraca, velho, que saudade desse meu amigo. Vamos lá. Eu trouxe indivíduos e instituições, tá? Como elementos interventivos, tá bom? Eles farão intervenção. E eu estava dizendo que dessa vez eu mudei o detalhamento, porque na última live eu falei que é importante e é mais fácil detalhar o agente. Gente, eu continuo com a minha ideia, tá? E eu falo isso baseado no que eu trabalho corrigindo, no que eu trabalho fazendo o curso e no que os alunos já me trouxeram como feedback das redações do Enem de anos anteriores, tá? Não tem para onde correr, é só sucesso. O que eu quero dizer é o método mais fácil para vocês, mas não necessariamente o único. Tanto é que hoje eu vou trazer para vocês um detalhamento diferente, tá? Então, preste atenção. Qual seria a minha proposta de intervenção? Após eu fazer a retomada das minhas teses, dos meus problemas, eu poria indivíduos e instituições em cooperação devem unir-se para debater soluções que ajudem a mitigar a problemática social, sobretudo através da mídia, porque nela há maior alcance. Quem sabe assim, mais pessoas poderão conhecer a mácula e adotarem posturas diferentes. Está no singular ali, mas na verdade é no plural, né? Posturas diferentes. Vou repetir e destrinchar para vocês, tá bom? Uma intervenção completa e execuível, tá? É interessante essa questão da execução, porque o aluno ele não precisa trazer uma proposta mirabolante que não vai acontecer, entendeu? Pense em algo simples, inclusive, né? De preferência que seja inédito. Mas se não for inédito, traz algo que já existe, mas que seja execuível. Eu trago aqui, vamos lá, gente. Indivíduos e instituições em cooperação. Então, esses são os agentes. Tá? Esses são os agentes. Devem unir-se para debater soluções que ajudem a mitigar a problemática social. Essa é a ação, tá? Essa é a ação. Então, o debate sobre isso, que existe isso e que precisa ser sanado, também é uma forma de intervenção, tá, gente? Tá? O debate. É mostrar que existe. Inclusive, tem gente que acha que é frescura, né? A questão da saúde mental. Tem gente que acha que depressão, por exemplo, é frescura, e não é. Esse debate é importante. Então, indivíduos e instituições, meu agente, né? A questão do debate é minha ação.
Aí eu botei, gente, a mitigar a problemática social. Gente, quando eu trago problemática social aí, eu estou usando um elemento referenciador, tá? Um elemento anafórico. Por quê? Problemática social tem tudo a ver com o problema que eu já trouxe em todo o texto. Então, eu resumi tudo na palavra problemática social. Isso é muito importante, o uso do léxico, tá? O bom vocabulário para reforçar o teu texto, né? Eu boto, sobretudo através da mídia. Como é que isso vai acontecer? Através da mídia. Esse é o meu meio, tá bom? Então, tá aqui. Esse é o meu meio. Já trouxe o agente, trouxe a ação e trouxe o meio, a forma que isso vai acontecer. Aí, gente, eu botei assim, porque nela há maior alcance. Eu estou detalhando por que eu escolhi a mídia. Esse é o detalhamento. Não estou detalhando mais o agente, tá bom? Estou detalhando o meio. Você pode detalhar qualquer um dos 4 elementos. O mais fácil é o agente. Por isso eu digo, faça um agente, para tu não ter problemas. Mas tu pode detalhar também o meio, a ação, o agente, o efeito, não importa. Qual é o efeito? Quem sabe assim, mais pessoas poderão conhecer a mácula. A mácula é o quê? A problemática social. Qual é a problemática social? A saúde mental, né? A saúde mental das pessoas no mundo globalizado. Né? Conhecendo que essa mácula existe, que ela precisa ser derrotada, ela precisa ser sanada, mitigada, afastada, quem sabe assim as pessoas adotam posturas diferentes, tanto nas redes sociais, quanto na sua vida pessoal, quanto no seio familiar, no seio da sociedade, nos grupos sociais, tá certo? Né? Inclusive as pessoas que acham que não existem essas doenças mentais, adotarem postura diferente, por exemplo, de respeito e de cuidado com o outro, tá certo? Então, eu considero uma proposta completa, os 4 elementos, com detalhamento execuível, né? Bem elaborada, ainda tem isso, e relacionada, detalhe, tem que estar relacionado com o problema, tá bom? Tem que estar relacionado com o problema, ok? Então, essa é a proposta de intervenção, mestre. Muito bem, Valdo. Então, para reforçar o tema de hoje, né, já está quase encerrando, o tema foi preservação da saúde mental no mundo globalizado. As 2 teses são uma, a busca incessante do eu, e as plataformas virtuais que não estão sendo usadas de maneira adequada. E aí, para cada tese, o professor apresentou 2 argumentos, e agora, no final, ele apresenta, então, a proposta de intervenção que consiste em indivíduos e instituições, né, juntos, né, não somente cada uma delas, por meio da mídia, que é o meio, né, de debater soluções que possam discutir sobre a questão da saúde mental, né? Lembrando e reforçando, como o professor acabou de falar, que depressão, ansiedade, né, isso não são, como é que eu posso dizer, bobagem, né? Pelo contrário, é um problema muito sério. O pessoal até diz que a depressão é a doença do século XXI, alguma coisa mais ou menos assim, né? Bem, pessoal, então, estamos chegando à segunda live do Enem Solidário Redação. Eu quero agradecer tanto o pessoal que está no Instagram, quanto as pessoas que nos acompanharam aqui no YouTube, no canal da TV Radiotech. Eu quero agradecer imensamente a presença do professor Valdo, quero agradecer imensamente a presença dos nossos queridos intérpretes, a Francilane Lima, que é minha orientanda de mestrado, com muita alegria. Legal. O Márcio Arthur, que é um grande amigo, fazia muito tempo que a gente não se via, né? É uma grande alegria. E quero já fazer o convite para a próxima live, que vai acontecer no dia 29 de julho, né, daqui a 15 dias, e o tema será mobilidade urbana sustentável. Aproveito também para convidar vocês a acessar o site do laboratório, labproduçãotextual.com, e vai lá no menu Enem Solidário Redação. Semanalmente divulgamos material didático gratuito, vídeos, além dessas lives que fazemos aqui. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, boa noite, fiquem bem, né? Fiquem em casa e, se sair, não deixem de usar máscara. Até mais. Valeu, gente.